Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Queria convidar a quem ainda não nos segue que nos siga. No Instagram é @Rogério Cafeteira e no nosso canal do YouTube podcast Café Quente. Se inscreva, acione o sininho, dê um joinha. Isso é importante para que a gente possa continuar nosso trabalho e divulgue, compartilhe nosso conteúdo. Nosso convidado de hoje é delegado e agora não é mais é candidato a deputado estadual pelo PSD. E ele surge meio como um fenômeno na região central e do Médio Sertão. Falo como fenômeno porque eu conhecia só de nome, mas como é uma região que eu conheço bastante, fiz muita política lá, hoje, eu vou ser bem sincero, fico meio impressionado com como o nome dele tá forte na região. Seja muito bem-vindo, César Ferro. É um prazer ele ter aqui. Obrigado, Cafeteira. É uma satisfação estar aqui com você para essa conversa, né? Sempre já lhe acompanho nas redes sociais, acompanho seus comentários políticos, gosto, vejo a seriedade que você trata, a imparcialidade e espero que esse bate-papo seja bem esclarecedor para todos que estão nos assistindo. Mas na verdade, às vezes eu não gosto muito de elogiar o convidado, que parece que tu tá combinado, né? Sim. E tem até uma turma que eu acho que nunca vi no meu podcast, que eu acho que é porque eles têm medo de pergunta, mas é porque realmente lá é uma região que eu comecei a fazer política em 2010, então é uma região que eu conheço muito. E converso muito com o pessoal de lá. E a gente não te apoia. Sim. Porque quem te apoia, obviamente, tem a tendência de te falar bem de ti. Então são pessoas assim que não são do teu grupo, mas vivenciam a política daquela região. Inclusive, um me falou muito sobre tua questão sobre em São Domingos. Sim. Que tá com um nome muito forte lá. Sim. Então, assim, aí eu comecei a falar com amigos que nós temos em comum, aí de Presidente Dutra, e que nós vamos chegar lá em Presidente Dutra, mas assim, realmente, teu nome já estava ventilado antes, eu até cheguei a tentar contigo para te levar para o partido que eu fazia parte na época, mas eu acho que de um tempo para cá deu uma crescida muito grande. Sim. E aí eu queria, na verdade, para tu falar um pouquinho de ti antes, que tu é delegado, tua história, pouquinho antes de entrar na política, e o que te levou a entrar agora para disputar o mandato de deputado estadual? Pois é, meu amigo, eu vim de Alagoas, do sertão de Alagoas, né, uma cidadezinha chamada Minador do Negão, 6 mil habitantes. Fiz o concurso aqui em 2012 para delegado de polícia. Passei, assumi a carreira de delegado de polícia aqui no estado do Maranhão. Já estou há mais de 13 anos como delegado de polícia do estado do Maranhão. Inicialmente fui lotado na região da Baixada ali. Comecei lá por Apincuaçu, depois fui assumir a delegacia de Cururupu, né, por um ano e 2 meses, onde a gente realizou um grande trabalho lá naquela região, você conhece bem a região, né? E depois recebi o convite do então secretário de Segurança da época, Dr. Gerson Portela, para assumir a regional de Presidente Dutra, né? Era uma das regionais mais amplas, maiores do estado, são 16 municípios, em média 350 mil habitantes. No tempo, quando eu assumi, era a regional mais violenta do estado do Maranhão. Pra você ter uma ideia, Rogério, Presidente Dutra era a cidade mais violenta do estado do Maranhão. Ela tinha, no ano que eu assumi, 44 homicídios só em Presidente Dutra, né? Então eu assumi lá porque nenhum outro delegado naquele momento aceitou o desafio de assumir. Então o doutor já chegou e disse, vai ter que ser tu mesmo, vai para lá, que o pessoal não queria que eu saísse de Cururupu, mas aceita esse desafio que eu vou te ajudar, tal, e confio em você. Pronto, assumimos a regional, né? Realizamos um grande trabalho e hoje a nossa regional a cidade de Presidente Dutra é uma das cidades mais tranquilas do Maranhão, assim como toda a regional. Para você ter uma ideia, lá tinha grupos de criminosos, né, que roubavam, matavam, pistoleiros, tomavam as terras alheias, estupravam as filhas alheias e ninguém podia fazer nada. Era comum lá tirar na porta da casa de juiz, botar promotor para correr, delegado já apanhou lá. Então a gente se uniu com as demais forças, a Polícia Militar, CTA, Guarda Civil Municipal, procuramos nos aproximar da população, Judiciário, Ministério Público, realizamos um trabalho e conseguimos, né,
tirar a população desse clima. A população lá deixou de ser refém dessa bandidagem, da violência que existia. Eram roubos todos os dias, roubos de motocicleta, de celulares, e o pessoal não podia nem ficar na porta de suas residências. E graças a Deus hoje a gente passa em Presidente Dutra 6 meses, 8 meses, sem um homicídio até um ano. Sem um homicídio, uma cidade que chegou a ter 44 homicídios no ano, né? Hoje a gente passa, para você ter uma ideia, ano passado foram apenas 8 motocicletas furtadas, roubadas. Tem regional aí que até março eram 30 e poucas já. Então foi esse trabalho que a gente fez. A população hoje senta na frente, o povo senta na frente de suas residências, conversam com seus familiares, usam seus celulares à vontade. Lógico, de vez em quando acontece uma ocorrência, um crime, porque não existe Sim. isso de zerar a criminalidade, Sim. é um fator social. Mas a criminalidade na nossa região hoje ela é controlada, né? Então foi devido a esse trabalho, o reconhecimento desse trabalho pela população, que nos habilitou a se candidatar a deputado estadual. Eu não queria me envolver com política inicialmente, já tinha recebido convite até para ser prefeito de Presidente Dutra, não aceitei, mas aí, ouvindo pessoas, né, mais sábias, pessoas que têm um melhor conhecimento que o meu, eu disse: César, para fazer o que tu quer fazer tem que ser através da política. A gente sabe hoje que numa democracia o poder é através da política. Eu fui até onde eu poderia ir como delegado de polícia, delegado regional lá na minha região. Então, para que a gente amplie esse trabalho, melhore ainda mais a segurança pública da nossa regional e estenda para o Maranhão todo, ajude o Maranhão todo, resolvi, atendendo o desejo da população lá da nossa regional, como eu disse, são 16 cidades, a me candidatar a deputado estadual, né? E aí, paralelamente a isso, recebi o convite do Eduardo Braide. Eu acho que foi a primeira pessoa que ele conversou, principalmente lá da nossa região. Eu conhecia já o trabalho dele, mas não conhecia de conversar, né? Já só ouvia o pessoal falar bem. Morei aqui 1 ano e 3 meses em São Luís e vi a revolução que ele fez, a transformação que ele fez em São Luís. Então, conversamos lá. Ele fez o convite para se filiar ao partido dele. Aí ele disse: nós não vamos fazer política não, nós vamos fazer história no Maranhão. E aí, diante daquela situação, não tinha como não aceitar esse convite, né? Aceitei, entreguei a função do delegado regional, estamos nessa caminhada e, graças a Deus, como o próprio Eduardo me disse, ele disse: César, não te preocupa, o pessoal fala muito em máquina, em dinheiro, em estrutura, mas a população ela sabe reconhecer quem tem o trabalho vale mais do que isso. E hoje eu vejo isso, a aceitação que a gente tem por onde passa, não só na regional. Pra você ter uma ideia, nas 16 cidades da regional, segundo pesquisas, onde a gente não está em primeiro hoje em intenção de voto, está em segundo, ou muito bem colocado, né? É uma regional hoje que possui 245 mil eleitores. Eu não sei como é que não tem mais deputados estaduais e federais da nossa região, porque se o voto fosse distrital, lá dava para eleger 6, 7 deputados estaduais, só na nossa região, que é muito populosa, né? Então, a gente viu nessa oportunidade uma maneira da gente contribuir mais com a segurança pública, não só da nossa regional, mas também com todo o estado do Maranhão. E César, quando tu chegaste lá, já tinha essa questão das facções, que hoje a percepção que a gente tem é que as facções vão tomando conta, inclusive da cidade do interior. Sim. Eu lembro que, quando eu comecei, em 2010, né, 16 anos, naquela época eu não tinha eu não tinha ideia de como era o interior. Na questão, por exemplo, de tráfico de droga, de uso de droga. Eu achava que era uma coisa mais tranquila. E aí eu me deparei com vários fatos, várias situações de jovens usando drogas e trazendo problemas para a família. Sim. Quando tu chegaste lá, já tinha isso? E como é o combate nesse segmento da segurança? Quando a gente chegou, a questão da droga em si era até um pouco baixa, dessa questão de facção. Era mais lá a região de pistolagem mesmo, grupos de pistoleiro, roubo de carga, esse tipo de situação, né? A gente combateu, a gente prendeu várias organizações criminosas lá de roubo de carga e outra de roubo de carro, inclusive, mas aí começaram a surgir esses problemas. Hoje, Presidente Dutra, a gente não tem lá facção instalada em Presidente Dutra, mas o que acontece? A gente faz o combate forte ao tráfico de drogas, que está em todos os municípios do Maranhão, né? E a gente fica muito atento porque de vez em quando chegam integrantes lá querendo se instalar.
Então, a gente realizou esse trabalho de monitoramento, como a gente já está há 10 anos no município, na cidade e na região, a gente conhece bem a população também nos ajuda, confia no nosso trabalho, denuncia. Então, toda vez que chega algum integrante de uma facção dessa, ou a gente prende, bota para correr, faz algum trabalho para que não se instale lá. Sim. Porque o que é que acontece? Lá, o nosso maior medo hoje não é nem a questão da bandidagem local, lá da nossa regional, porque a gente conhece todo mundo. Tem pessoas lá que a gente já prendeu, acho que 6, 7, 8 vezes. Então, a criminalidade de lá a gente conhece bem, e o autor, quando é de lá, a gente conhece até na maneira de andar. Nossa preocupação, Rogério, hoje é com a proximidade de Timon e Teresina, né? Então, lá, essa questão da facção, quando aparece lá o pessoal, eles migram de Timon e Teresina pela proximidade, está perto a estrada agora tal. Então, a gente está muito atento a isso, para que esse pessoal não se instale lá, porque depois que se instalar, aí fica muito mais difícil de a gente combater. Mas o combate ao tráfico de drogas lá é feito, né? A gente quebra bocas de fumo várias vezes, faz operações de busca e apreensão, esse tipo de coisa, vai controlando, né? Lógico que sempre pode ser feito mais, porque a estrutura nossa também é precária. Pra você ter uma ideia, eu passei, eu acho que 3 meses prendendo gente no meu próprio veículo, lá na regional. A regional com 4 delegacias, às vezes a gente não tinha nenhum veículo, nenhuma viatura, e eu utilizava meu próprio veículo, era um Ford Ranger, para cumprir mandado de busca, aprender motocicletas, recuperar motocicletas, colocava em cima para entregar ao legítimo proprietário. Então a gente sempre se preocupou em manter esse controle lá na nossa regional. Então, às vezes, tirava do próprio bolso, e isso dentro de um ambiente muito bom que foi criado lá. Ninguém faz nada só, né? Principalmente na segurança pública. Então, lá, a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Ministério Público, CTA, Judiciário, a gente fala a mesma língua, sempre nos apoiando, e foi graças também à confiança da população que hoje nós temos esse resultado lá reconhecido em todo o estado do Maranhão e até fora dele. Certo, você falaste agora numa situação de tu ter que usar teu carro. Eu olhei há poucos dias no podcast, no W7, uma entrevista de 2 policiais, o Leite e uma policial, sargento, mas eu realmente não lembro. Eu sei que ela é muito ativa em rede social. Para ser bem sincero, não sei se ela é candidata, mas relataram algumas situações. Eu queria saber se isso acontece na Polícia Civil também. O Leite, inclusive, citou que já esteve em momentos onde ele estava dentro da viatura, parado, fazendo observação. Acho que deve ter algum termo técnico, mas eu não conheço. Campana, alguma coisa. PB. E aí, quando quis sair com a viatura não saiu. E aí o que aconteceu? Ligaram que a viatura não saía, e aí foi informado que era uma viatura alugada e que por falta de pagamento o carro tinha sido bloqueado. Aí a sargento também falou sobre questões de cartão de abastecimento, que vai abastecer e o cartão está bloqueado. Falaram sobre equipamentos. Sim. De coletes com 10 anos, mais de 10 anos de uso, que são doados, inclusive, pela Polícia de São Paulo. Isso na Polícia Civil também acontece? Não, um pouco diferente, né? Realmente acontece, a gente tem conhecimento que acontece isso na Polícia Militar, mas na Polícia Civil é um pouco diferente. Eu nunca tive problema na questão de abastecimento de viatura da Polícia Civil, né? Também não me recordo de problema com questão de aluguel de viatura da Polícia. Meu problema era a ausência de viatura mesmo, não era nem essa questão, entendeu? Era a ausência, porque são poucas viaturas, e a gente vê aí quando o governo ele distribui essas viaturas, um número muito maior para a Polícia Militar, né? E ainda não dá para realizar o serviço. Então, eu já passei por várias situações em que eu não tinha, era a viatura mesmo, não é que faltava abastecimento, mas as viaturas que a gente tinha, essa questão de abastecimento era tranquila, a gente tinha um cartão, tal, às vezes faltava atingir o limite lá, a gente ligava, eles colocavam um adicional, então a gente, quanto a isso, é bem tranquilo. O problema da segurança do estado do Maranhão é que ela não é tratada com a prioridade que se deveria, né? O pessoal vai apagando incêndio, as coisas vão se acumulando,
Então, chega um momento que explode. Então, explode numa região, numa cidade, e então precisa de um planejamento, né? Algo sério, contínuo, concursos regulares, investimento em tecnologia, em viatura, em equipamento, em pessoal, capacitação, para que a gente possa avançar, porque do jeito que está, fica difícil combater, principalmente o crime organizado. Né? Ferro, tu tem uma atuação muito forte, né, nessa parte do combate à criminalidade. Tu fizeste muitos inimigos durante essa tua atuação? Rogério, é engraçado, fiz muitos inimigos, já recebi ameaças de morte por carta, já interceptamos conversas, né? Que diziam quem esse delegado pensa que é, vamos resolver isso e tal, mas eu estou achando que eu estou fazendo mais inimigos agora na polícia. Com certeza tu vai fazer. E mais perigosos, pelo que eu estou percebendo. Entendeu? Porque me falaram uma vez o seguinte, que mesmo algumas pessoas que tu prendeste, eu acho que, na verdade, pela forma como tu agiu na hora da prisão, diz que mesmo essas pessoas que tu prendeu, tem muita gente que gosta de ti. Sim. Muita gente, muitas mães. Porque a gente trabalha dentro da legalidade, né? Fazendo o nosso papel. Então, as pessoas sabem disso. A gente está ali para cumprir nosso dever, né? E muitas vezes, se a pessoa ela não reagir, não oferecer nenhum risco para a polícia, não tem por que ser de outra forma. Então, a gente trabalha dentro da legalidade e o indivíduo que está lá cometendo o crime, ele entende isso, né? Então, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. Tem pessoas, às vezes, que eu estou em algum lugar, ou jantando, ou almoçando, chega, doutor, o senhor se lembra, o senhor me prendeu em tal dia, não sei o quê, eu agora não estou fazendo mais, agradeço, tal, fica até na hora um pouco, rapaz, você fica constrangido, será o que é que ele está querendo tal? Eu nem me recordo que a gente prende, são várias pessoas, né, várias operações, 16 municípios, não dá para você lembrar de todos. Mas acontecem várias situações como essa, né? Tem até vídeos aí na internet. E, assim, faz parte do nosso trabalho. Até quem é preso reconhece o nosso trabalho, né? E fica satisfeito com ele. Então, graças a Deus, foram 10 anos, né? Muitas noites sem dormir. No começo, a gente ainda custodiava preso aqui no Maranhão, tinha essa prática. Mas isso aí foi ultrapassado. E a gente precisa avançar agora no combate ao crime, porque a gente vê onde eu chego em cidades aqui no interior que a maior preocupação é com segurança pública. Né? Tem cidades aqui que a gente visita que o pessoal diz, aqui depois de 8 horas fica todo mundo comigo que a facção dominou, facção tal, facção X, facção Y. Então a gente precisa, né, de uma investigação de qualidade, precisa investir em tecnologia, precisa investir nas forças de segurança e não só nisso, né, em outras políticas públicas para que a gente possa combater como se deve e como ocorreu no estado de Goiás essas facções. Politicamente, como é que está aí a campanha? Você agora teve um reforço grande na campanha, que foi o apoio do Raimundo de Olá. Rapaz, foi uma alegria, né, para coroar aí nossa caminhada. O seu Raimundo já era um parceiro da polícia Civil, né? Sempre que a gente precisou institucionalmente, o município sempre colaborou. Né? A gente sabe que precisa muito dessa parceria de servidores e etc. No interior. É um grande prefeito com excelente avaliação. Quem conhece, você anda muito em Presidente Dutra. Se você comparar Presidente Dutra 5, 6 anos atrás com o Presidente Dutra hoje, a gente dá para notar bem a diferença. Eu acho que é um dos maiores gestores que temos aqui no estado do Maranhão. Então, ele é um prefeito que trabalha, né, que tem serviço prestado, e agora um delegado que tem 10 anos de serviços prestados também ao município de Presidente Dutra. Então, trabalho com mais trabalho é igual a trabalho dobrado, né? Eu tenho um outro amigo também, que é o presidente da Câmara lá de Presidente Dutra, que vai lhe apoiar o Ricardo. Sim. Também foi o primeiro apoio meu lá. O Ricardo Luceno é um amigo meu já de 10 anos. A primeira pessoa que eu conheci quando cheguei em Presidente Dutra foi ele, a primeira pessoa mesmo. Acho que ele exercia um cargo no governo aí de relacionamento. Tinha gente que dizia que ele era motorista de Flávio Dino. Você sabia dessa história? Não, eu sabia, eu acho que até parece com ele. E aí é um grande amigo, ele e toda a família, né? É um dos vereadores mais atuantes que eu conheço, né? Muito trabalhador.
E aí ele não poderia, né, com a história que a gente tem 10 anos de amizade lá na cidade, não poderia apoiar outro, ficaria difícil. Ele vai ter que me apoiar e graças a Deus deu tudo certo. Agora veio o prefeito com toda sua equipe e só quem tem a ganhar com isso, Rogério, é a população de Presidente Dutra, né, e de toda a região, porque iremos somar esforços, né? Estamos apoiando aí nosso próximo governador, acredito eu, Eduardo Braide, com fé em Deus irá se eleger ainda no primeiro turno. O nosso prefeito Raimundinho também teve a coragem, o compromisso com a população de declarar apoio para o Eduardo Braide. A gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente sabe que ele sempre atua em busca do interesse público, pelo que a gente percebe. E aí está o time todo montado. Graças, com fé em Deus, dando tudo certo, o presidente Dutra vai avançar muito, né, em todos os quesitos. Eu não falo só na questão da segurança pública, que já é muito boa, mas na saúde, na educação, em tudo que for beneficiar a nossa população. César, tu está trabalhando mais em que municípios? Naquela região ali do Central e Médio Sertão? Mas a gente tem visitado vários municípios. Eu tenho vários amigos que têm visitado bastante Grajaú, Barra do Corda a gente tem caminhado por Coroatá, tem caminhado por Caxias, Pedreiras, Timon, até em Balsas. Eu fui para um podcast em Balsas uma vez, nem sabia, o poder da internet hoje é gigantesco, tanto para o bem como para o mal, né? Então fui participar de um podcast lá, tinha até muita gente que conhecia o nosso trabalho, que foi lá tirar foto, falar com a gente. Tinha até meio que um fã-clube lá na região. Uhum. Então, assim, hoje, graças a Deus, nosso trabalho é reconhecido em todo o estado do Maranhão, onde a gente chega, as pessoas conhecem o nosso trabalho. E eu acredito que aqui também em São Luís a gente tem andado bastante, né? Até agradecer o apoio aqui do Dr. Afonso, né, que é o nosso secretário municipal de segurança pública aqui de São Luís. Ela é um delegado, né, bastante respeitado, escritor, ex-secretário de segurança, está nos apoiando aí e realizando um excelente trabalho aqui no município. Referência, né? A Guarda Municipal de São Luís é referência, uma das melhores do Brasil, né? Inclusive, a gente iremos fazer algumas parcerias para levar isso também para o interior. Então, estamos aí estudando, observando, conversando com toda a população aqui da capital também, porque a capital sempre será uma prioridade, né? Ricardo, César, eu estava olhando o Ricardo ali, porque tem uma coisa lá. O Ricardo é gente boa. O problema é que a gente passa mal na casa dele quando vai lá. Porque não. Ele é barriga cheia, ele é barriga cheia. Eu saí de lá, a última vez que eu passei lá, saí morto. Não, ele Porque é comida e ele não te deixa em paz, né? Se tu não beber e comer, tu não sai de lá. Fica à vontade, é barriga cheia. E a gente às vezes não quer nem sair lá da casa dele, né? Quer permanecer lá, vai para passar um dia, passa uma semana toda. E César, Baixada, tu não vai? Onde tu foste antes? Não, ainda não fui agora, mas tenho vários amigos lá que estou em contato, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, porque o Maranhão é muito grande. Mas eu vou visitar lá em breve a nossa região. Mas esse negócio, tu falaste há pouco, o negócio da internet. O poder da internet é impressionante. Sim. Eu fui deputado 2 vezes, fui secretário de Estado. Me conhece mais hoje pelo podcast do que pela. Tem gente que não sabe nem que eu fui deputado. Mas você é referência mesmo. Aí eu cheguei outro dia e olha que era um lugar que eu fui votado. Aí eu fui lá agora, até por sinal parei em Presidente Dutra no caminho. E aí lá não me chamava mais de cafeteira, não, era só café quente. Já é café quente. Café quente. Café quente. E aí, César, como é que tá a nominata, a chapa de vocês? Muito boa, né? A nominata do PSD eu acho que é uma das melhores hoje aqui no estado do Maranhão. Eu estou entrando agora na política, mas dei uma estudada para entender um pouco como funciona, né, essa questão do partido. Ela foi elaborada pelo nosso próximo governador, Eduardo Braide, junto com seu irmão, Fernando Braide, né? Pessoas ali com bons candidatos agora, né? Pessoas, todos ali têm voto, têm chance a uma vaga. Eu acredito, pelo que eu estou vendo, que faz 5 ou 6 candidatos eleitos, né? A gente tem até o voto nominal, não é o voto legenda, de legenda, né?
A gente sabe que o Eduardo vai ser muito bem votado. Sim. Estava vendo as outras eleições, estudando. A eleição para governo, a última, o voto de legenda foi 95 mil votos de legenda. É mais do que um deputado. Então, e todos ali têm... Mais do que o quociente, né, o de um quociente, deputado. E todos os 23 candidatos, eu vejo que tem condição, né? Vão tirar uma votação considerável, e o que vai ajudar o todo. Eu vejo bem equilibrada a chapa de vocês. Eduardo, a gente foi deputado juntos, 2010 e 2014. Fomos eleitos no mesmo partido em 2010, 2014 a gente separou, porque o Eduardo queria montar, eu achava que a gente ia para o Chapão, e o Eduardo tinha uma outra estratégia de montar uma chapa, e que ele montou e deu certo. Sim. Ele montou, eu saí do partido, fui para o outro, fui para o Chapão, ele montou, elegeu deputado estadual, ele se elegeu federal. Eu tenho dúvida se ele mais um para federal. Mas sei que ele tinha. A nominata ficou bem feita e ele ia bem equilibrada. A de vocês. Eu acho que federais faz no mínimo 2 lá. Eu acho que sim, O meu pensamento é esse. Eu tô até pensando assim, o pessoal me perguntando, Rogério, quantos votos, quem tu acha que faz? E tem uma coisa que alguns jornalistas fazem aqui, eu não sou jornalista, mas que eu não acho muito. Acho meio indelicado. Sim. Às vezes tu bota aqui a chapa do partido e tu diz forte, eleito, tudo. Fraco. Aí os outros tu bota fraco, bucha. Eu acho assim meio, acho meio desrespeitoso. Então, e outra coisa, tu acaba interferindo na campanha do cara. Porque o eleitor olha lá o seguinte, poxa, esse cara aqui, meu candidato não vai ganhar. E política não tem garantia, só quando acaba. Só quando acaba. O jogo só termina quando acaba. Olha, aqui a gente teve um vereador, o Douglas, sim, que foi na eleição passada para vereador, ele me surpreendeu. Porque apesar de ser um jornalista, de um programa aqui na TV de maior audiência, mas realmente ele teve uma votação que para mim foi uma surpresa. Achei que ele teria uma boa votação, mas não como teve. Então, assim, essa questão de fazer previsão é meio complicado, porque às vezes tem mais do que tu imagina, às vezes tem menos. E é o seguinte, como na nossa chapa tem muito voto espontâneo, então o teto fica difícil de você adivinhar, né? Muita gente pode surpreender lá positivamente e estourar mesmo. E com fé em Deus eu acredito que no mínimo que eu vou estourar. A gente tá tô confiante, né? As pesquisas apontam isso, onde a gente sente a aceitação da população. Temos recebido muitos apoios, né? Por onde passa, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, graças a Deus. E assim, a cada dia que passa, a gente só tem crescido, né? Então, e esse é o momento certo de crescer, né? Então, a gente acredita que vai dar certo, sim. Só que só acaba quando termina. Ricardo, deixa eu te falar. O negócio de Ricardo. Ele me olhando ali. César, tiveram algumas críticas a ti na época que tu começaste uma pré-campanha, onde tu usou outdoor. Existiu essa polêmica lá na região? Sim. Eu acho que foi sim. Quando eu desejei, eu acho que os parabéns para a cidade. Foi os parabéns, foi dia da mãe. Dia das mães, foi aniversário da cidade. Eu desejei os parabéns. Aqui é bom, que podcast não tem esse negócio. Eu tô na televisão agora, rapaz, aí eu ainda tô me adaptando, né? Porque aqui a gente chama, conversa, pergunta, não tem problema. A gente colocou parabenizando a cidade, foi só isso. Colocou um outdoor parabenizando a cidade. Foi quase no final do ano passado, acredito eu. Aí tu começou a sentir como é o mundo da política, né? O pessoal criticando. Não quiseram inventar fake news, um monte de coisa. Mas aí eu já imaginava que isso poderia acontecer, né? Porque, como eu disse, Rogério, eu não tinha intenção de me candidatar. Mas política é momento, né? É momento. Você sabe disso. E para avançar, não adianta, eu não gosto, tem que ser através da política, numa democracia, para a gente fazer o que quer. E assim, eu vi a aceitação do povo, conversava com a população, o pessoal dizia, o senhor tem que se candidatar, a gente precisa de uma pessoa como você. E aí começaram a sair pesquisas que o pessoal faz, aquelas bem antes, e a gente sempre pontuando muito bem, às vezes bem disparado, sem nunca ter dito que era candidato ou pré-candidato. Então, assim, a gente queria sentir mesmo
a viabilidade do projeto para não perder tempo, né, e não se desgastar à toa. Então, graças a Deus, ficou claro que era viável o projeto. Então, a gente teve a coragem de assumir esse compromisso com a população e colocar nosso nome à disposição. Não é fácil, não. Porque, não, é difícil. Porque, assim, eu acompanho, né? Então, a gente vê as diferenças de estilo de campanha. Infelizmente, de um tempo para cá, a grande maioria dos deputados tem que, para se eleger, tem que ter um gasto assim absurdo. Que eu não te conheço, não sei, Sim, não sei da tua, da tua conta é bancária. o mínimo do mínimo. Mas sei que é liso, como diz o povo. Candidatura liso. Até me perguntaram isso, César, como é que faz para se candidatar a ganhar uma eleição liso? Eu disse, com trabalho. A gente ganha com trabalho. Então, assim, são 10 anos de trabalho, serviços prestados. A população também, a gente nota que o sentimento está diferente nessa eleição, né? Então, a população está meio que cansada. Hoje, o estado do Maranhão, você pegar um estado rico como o Maranhão, um dos estados mais antigos do Maranhão, nós temos a pior saúde, as piores estradas, pior IDH do Brasil, pior segurança pública. O que é mais pior? A gente é primeiro lugar em tudo que não presta. É um estado rico como esse, né? Então, a população, não, aí realmente agora chegou a hora, né, da gente partir para melhorar, para uma transformação. E eu acho também que o Eduardo Braide fez essa leitura, né, correta, e é por isso que a gente acredita que o Eduardo irá vencer no primeiro turno. As pesquisas apontam o sentimento da população, é bem claro isso. E a gente tem, de certa forma, lógico que num âmbito muito, muito menor da nossa regional, acompanhado desse sentimento, a população, né? As pessoas até brincam que eu sou o Braide lá da regional do Presidente Dutra, então é o Braide, que é o mesmo tipo de política, né? Sim, sim. Em decorrência do trabalho e do que a gente, de projetos para o futuro. Então, eu acredito que a gente vai ter uma votação muito, muito boa na nossa regional, podendo até sair já eleito de lá, dependendo da situação. Eu tinha visto uma pesquisa, não vou falar o nome aqui porque hoje tem algumas questões de legislação eleitoral, mas antes do apoio do Raimundinho, da Audiolar, porque tu falou seu Raimundo, e algumas pessoas que podem olhar no Maranhão podem não saber quem é seu Raimundo. Sim. É o prefeito de Presidente Dutra. Antes de tu receberes o apoio dele, tu já aparecia nessa pesquisa, eu já te via, já tinha como primeiro lugar, inclusive com uma perspectiva percentual de votos muito grande, muito alto, muito alto. Então acho que aí reforça muito com o apoio dele, porque eu acho até assim, às vezes quem tinha vontade de votar em ti, que tinha alguma questão, empecilho por causa de questão do prefeito, de não ficar às vezes você é secretário, você faz parte da administração, você fica meio... mesmo que o prefeito não lhe pressione, às vezes você fica um pouco... mesmo depois de receioso de tomar uma posição e tudo. Mas para você ver como está diferente essa eleição, né? E o compromisso do nosso prefeito lá realmente com o trabalho, com o interesse público. É muito difícil. Mesmo depois do anúncio da nossa candidatura, ou pré-candidatura, a relação minha com o seu Raimundo, com o Raimundinho do Audiolar, o prefeito, toda a sua equipe sempre foi muito respeitosa, né? Não tivemos problema nenhum quanto a isso. Então ele viu o nosso trabalho, viu o nosso potencial, viu que iria somar a sua gestão, né? Lógico, a gente poderia fazer mais e melhor lá pela nossa cidade. E aí ele decidiu nos apoiar. E quando eu digo isso, é muito difícil você ver um prefeito apoiar um candidato sem nada de imediato em troca, né? Muito. É assim, né? Porque não tem dinheiro na jogada, o nosso compromisso é trabalhar, né? A única coisa que ele me pediu, eu sentei lá com ele e disse, César, eu vou te apoiar e aí você vai se eleger com fé em Deus e vai me ajudar a nossa gestão aqui a fazer mais, né? O que a gente puder trazer de recurso, de emenda para melhorar a nossa cidade. Ele disse, não, então o nosso compromisso é esse. Isso é muito difícil hoje, você sabe disso mais do que eu, né? De acontecer. O prefeito de uma cidade importante como o Presidente Dutra, que acho que é uma das cidades mais importantes da região central. Porque ela é bem no centro. Não, né? E fica todas as sedes de regionais, tudo, da Socorrão, fica todos os bancos e por aí vai. Então é bem movimentada. Então, o nosso compromisso é trabalhar, que é o mesmo compromisso que eu fiz com o Eduardo Braide.
Ele disse, eu não lhe prometo nada, eu só lhe prometo que nós vamos trabalhar muito e vamos transformar o Maranhão, fazer o dobro do que fizemos em São Luís. Aí, se você quiser participar do projeto, eu digo que estou dentro, não tem. Esse é o projeto, né? Tem um pessoal que critica o Brad, mas o Brad bota pouca gente num evento, e, assim... Ele não liga zero para isso aí. Mas é porque é uma bobagem. É uma bobagem, assim... Eu não estou fazendo defesa do Brad, Não. Até minha mãe foi engraçada agora outro dia. Eu estava saindo de casa, tô morando com ela, aí fui sair e ela disse, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tu tá querendo que ganhe mesmo, hein? Eu disse, por quê, mãe? Não, porque eu não tô sabendo. Eu digo, se tu não tá sabendo, então tá ótimo. Porque se tu mora comigo e não sabe, então eu tô fazendo meu serviço direito, que é passar a isenção, né? Sim. Mas eu acho que Eduardo tem feito uma coisa que pode ser importante para a política daqui. A gente dá uma recuada Tá demais, na forma como está sendo feita política hoje em dia aqui. Então você vai ver, quando você vai fazer a conta de gastos de campanha, vai gastar quanto para estadual? Cara, menos de 10 milhões é difícil. Se o candidato for bom, né? É. Se for uma pessoa que tenha trabalho, que o povo goste. Se o vento tiver a favor, se o vento tiver a favor, 10 milhões. Então eu acho que está na hora da gente dar uma mudada nessa história. Pelo seguinte, não imagina que ninguém vai tirar 10 milhões do bolso para servir alguém. Porque isso não existe, gente. Não existe... Muita inocência, né? É muita inocência. Quando a pessoa está disposta a gastar 10, é porque na cabeça dela, ela está te fazendo uma espécie de investimento. Eu brinco muito que tem gente... Uma vez eu cheguei lá na Assembleia e digo, olha, tem um monte de empresa aqui, microempresas que começaram, achando que vão dar lucro. Daqui a 4 anos está tudo falido. Porque vão ver que não vai conseguir. Não bate. Não, porque não vai, a conta não bate. A pessoa olha de fora e já tem tanto de salário, tem tanto de gabinete, tem tanto de emenda. Aí já pensa, faz umas contas malucas e legais e acha que vai ter um lucro com aquele investimento. Só para você ver, Rogério, como o Eduardo, como ele é, assim, bem tranquilo em relação a isso. Primeiro evento que ele ia fazer em Presidente Dutra, eu convidei ele para participar de um evento lá, né, para a gente ir lá na pré-campanha. Ele disse, não, quando estiver perto eu te aviso para ir. Aí ele chega assim, tipo, 8 horas da noite, aí diz, amanhã eu tô aí. Reúne o povo, tal, eu tô aí para falar. Diz, rapaz, tu não tem condição, moço, como é que... E o local, e chamar o polícia, não, todo jeito dá certo, pode ser até no meio da rua, debaixo de uma árvore, ele não tem frescura zero. Então, ele é daquele jeito que a população mesmo falou. Até me surpreendi que o pessoal ouvia muito o pessoal falando que ele é simples, ele é trabalhador, isso. Não, isso deve ser exagerado na política de hoje. Mas ele me surpreendeu positivamente, agora andando mais com ele. Então, assim, aí você corre, aí você vai atrás de um local para fazer um evento, já está tudo alugado, que não tem. Então, ele tem preocupações. Não se preocupa com isso. A gente vai chegar aí e vai dar certo. Então, ele é desse jeito. Ele chega do nada, vai para a feira, não é nada avisado, não tem, não sai em rádio, nem em televisão, nem anuncia 15 dias antes, nem tem equipe que chega primeiro para preparar nada. É assim, é no sentimento do povo, no calor, bem espontâneo mesmo. Então, eu acho que ele está fazendo certo, como você disse, até para acabar um pouco. Para mudar. Para mudar o jeito que é feito política aqui no Maranhão, que a gente sabe que não está dando certo, né? Não, está piorando. A gente está... Os índices estão aí. Não que só tenha pessoas ruins. Sim. Nós temos alguns bons parlamentares. Sim. Mas tem uma grande parte, Sérgio, uma grande parte. Eu digo, tem alguns bons, mas é minoria. Mas é minoria. Infelizmente é minoria. Porque a generalização sempre é burra, né? A gente não pode generalizar. Temos bons parlamentares, mas são minoria. A grande maioria, tu vai ver aqui, a atuação parlamentar próximo de, assim, pífia mesmo. Então, não sabe nem... às vezes eu fico pensando, para que a pessoa quer se eleger deputado se nem na sessão ele vai? Passa o mandato todinho, não faz um pronunciamento, não se posiciona em nada. Só aguardando a véspera da eleição para gastar eleição, o dinheiro. E aí a questão dele é só questão de emenda, que eu não estou dizendo que não tem importância, tem. Às vezes, tem algumas ações que é importante, o parlamentar. A nível nacional, eu acho que está um pouquinho exagerado, que acho, inclusive, que é a causa do encarecimento da política, porque o orçamento impositivo trouxe muito dinheiro para os deputados federais. E aí
e aí arrebentou com os estaduais, porque a régua é dos federais. Subiu muito. Subiu muito. Então não tem como tu comparar um deputado federal que tem em média, vamos botar 80 milhões de emenda, com um estadual que tem 4. É uma diferença muito grande, né? É um Muito, absurdo. muito. Não tem como, não tem como. E aí a régua é a deles. A régua é a deles. Então fica realmente complicado. A coisa é desse jeito, meu amigo. Mas, César, conta pra gente se teve algum nesse teu tempo de polícia, alguma história interessante assim que vale a pena tu contar, algum fato diferenciado. Na nossa caminhada aí sempre tem, né? Vários fatos que acontecem, né? E como eu disse, um desses teve um indivíduo uma vez que fez um vídeo me ameaçando de morte, disse que ia me matar, fez até o gesto, olha o que eu tenho aqui para você, delegado, quando eu lhe ver, tal, não sei o quê. Aí fui lá na casa desse indivíduo, aí a gente conversou, né, fez o procedimento que tinha que fazer e tal, e aí depois a mãe desse indivíduo foi agradecer, dizendo que salvei o filho dela, que ele bebia muito, parou de beber, que agora está indo para a igreja, está trabalhando, está a maior felicidade do mundo. Teve esse tipo de situação, tem outros casos envolvendo também violência doméstica, teve um caso das crianças de uma bola que ganhou repercussão nacional, né? Dei até entrevista no tempo para Fátima Bernardes e tal. Eram 5 crianças estavam jogando futebol lá. A senhora, a vizinha, rasgou a bola deles, caiu, tanto bater no portão lá na casa dela, ela rasgou, né? E aí eles foram na delegacia falar comigo para eu recuperar a bola deles e prender as vizinhas. Os 5 foram sem camisa, descalço, do jeito que estavam, né? E aí, dentro daquela situação, pediram para falar com o delegado, eu aceitei, mandei entrar, né? E conversando com eles, não, delegado, tem que tomar, ela rasgou nossa bola, isso não pode, é crime, acontece, eu tomo as providências. E aí eu mandei comprar uma bola para eles, dei a bola a eles e pedi para eles se afastarem um pouco mais, né, da casa da vizinha, né? E aí ficou tudo resolvido. E aí o que me chamou a atenção, que foi feliz, é justamente o que eu tinha te falado no começo, a nossa aproximação que a gente teve com a sociedade. Porque lá, quando eu cheguei, a população tinha medo da polícia, entendeu? A população da nossa região não tinha medo, não falava, se escondia. E hoje a população lá vê a polícia civil, a polícia militar, corre para cima, quer tirar foto, se sente à vontade com a polícia. Então, isso foi através fizemos vários eventos sociais, participei muito de palestras nas igrejas, nas escolas. Eu acho que eu visitei quase todas as escolas da nossa regional, conversando com os professores, com os alunos, sobre bullying, sobre vapor no tempo, na sala de aula, vários assuntos que tinham. Mas todo mundo tem meu celular na nossa regional. Então, a gente fez esse trabalho, aproximamos a população, e hoje, quando acontece um crime lá, para você ter uma ideia, a gente resolvia em tempo recorde que sempre tem alguém que sabe. Então, o pessoal já chegava de forma anônima no meu WhatsApp ou no meu Instagram, foi fulano, foi ciclano. Então, a gente só precisava dessa primeira informação para já realizar o trabalho e autuar o indivíduo em flagrante, ou se não, já identificar e pedir a prisão, entendeu? Então, essa relação sempre foi muito estreita com a população lá de toda a nossa regional, do Presidente Dutra. Eu gostei da história da bola. Foi. Ganhou se colocar aí, Meninos da Bola, por exemplo, foi uma repercussão. Nem Instagram eu tinha no tempo. Foi em 2020, janeiro de 2020. Eu tenho Instagram, eu acho que eu mexo com Instagram de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá. Aí nem tinha, e saiu o Luciano Huck, esse povo todo saiu nesses canais de esportes. Então, a repercussão, o pessoal entrou em contato comigo dessas bolas, pênaltis, dessas para fazer propaganda, mas eu não podia por conta da função de delegado que exercia na época. E nem era essa a intenção também, né? Eu foi assustado. O tamanho da repercussão, né? Você, além do nada, de repente, aparece para o Brasil todo. Mas foi bem bacana. Os meninos hoje já estão até grandes, já revi alguns deles esses dias. Tivemos uma conversa e foi interessante essa situação, chamou bastante atenção. César, teve me corrija se eu estiver errado. Teve um episódio do prefeito que teve uma discussão. Perto de Pedreiras, na cidade de Pedreiras. Foi o que matou um policial, né? Matou um policial no evento. E aí parece que ele se evadiu da cidade. Sim. Garapé do Meio, se eu não me engano. Não, Garapé Grande, né? Garapé Grande, eu acho. Sim.
mas não tem certeza. Foi lá na tua regional que ele se apresentou? Foi. Aqui quiseram criar até uma fake disso aí. Ele matou esse rapaz, esse policial, numa vaquejada, né? Sim. Se evadiu do local. E aí os advogados deles apresentaram ele na regional de Pedreiras, né? Eu estava até de folga nesse dia. Aí o delegado lá da regional de Pedreiras perguntou, os advogados na tratativa lá, entrou em contato com eles, não tinha mais flagrante, e ele queria se apresentar, e a regional que era contígua ali, limite, era nossa, né? E não dava para ele se apresentar em Pedreiras, porque o batalhão lá é do lado da delegacia. Então, quando se tratava de um policial militar, poderia dar algum problema, né? Piorar a situação. Sim. E aí ele perguntou se poderiam receber na regional do Presidente Dutra. Aí eu entrei em contato com o delegado lá que estava trabalhando no dia. Ele disse, fulano, dá para você receber esse preso, interrogar, alguma coisa tal assim? Ele disse, não, sem problema, pode mandar para cá. Aí entraram em contato com os advogados dele, eles apresentaram lá o preso ao delegado que estava de plantão. O delegado ouviu, fez as perguntas que o delegado lá da investigação da outra regional queria, que onde estava a arma, esse tipo de coisa, né? Ouviu como manda o procedimento, em qualquer delegacia seria desse jeito, e ele foi liberado. E aí encaminhou as peças para a delegacia de origem, né? Lá foi pedida a prisão dele, eu acho que a prisão saiu com 8 dias depois, e aí deu essa repercussão que ele teria sido liberado por mim ou alguma coisa, porque foi na regional do Presidente Dutra. Eu estou te perguntando, porque como eu não sabia da história, é uma oportunidade para esclarecer. Mas aí o que foi que aconteceu? Aí eu acho que o meu erro, eu era já estava nessa de meio inserido na política, né? Aí eu não tenho nenhum ato oficial nisso, não foi eu que liberei o cara, nem teve isso. Foi tudo de acordo com a legislação, e inclusive é uma estratégia até comum dos advogados fazendo isso, né? Acontece direto. Só que eu fiz um vídeo na época explicando porque ele tinha sido solto, né? Sim. De acordo com a legislação, um vídeo corroborado por todos os juristas do país, todo mundo falando a mesma coisa, não tem segredo. E aí usaram isso, teve um parlamentar que usou isso para querer crescer, querer tirar algum proveito político, mas acabou que a população entendeu, não deu nem certo isso que ele queria fazer, né? Mas foi só por uma questão política. Aí o que aconteceu? Foi decretada a prisão do prefeito, eu acho 8 dias depois. O prefeito se apresentou de novo, pelo que eu soube, né? E ficou preso, parece que já está de volta, né? Já está trabalhando. Eu acho que ele passou um tempo razoável. Não foi? Preso. Aí quem pediu foi o delegado da cidade onde ocorreu o crime. Porque lá a investigação não era nossa, da regional do Presidente Dutra, né? Então quiseram criar um fato político, aí disseram até que eu era filiado no partido do prefeito, esse tipo de coisa, que não sei o quê. Mas aí a gente entrei com a ação, tem ação correndo aí, né, por conta da fake news. Sim. A gente pedindo indenização, esse tipo de coisa. Sim. Aí eu acredito que vai dar tudo certo, no final seremos vencedores. Mas não tem nada o que esconder, né? Foi uma situação bem clara, até porque se fosse eu ou o delegado, quando tivesse cometido algum crime, teria sido preso, respondido, alguma coisa desse tipo. Mas foi tudo feito dentro da legalidade. E aqui, sendo bem sincero, não é porque é prefeito A ou B ou C, não. Se fosse qualquer um, o procedimento é esse. Não, porque isso acontece direto lá eu acho que em qualquer delegacia, o advogado apresentar seu cliente, entendeu? Sim. Depois que passa esse período de flagrante, de tudo, e por aí vai. Então, mas isso aí não impediu a investigação, foi pedido a prisão, depois foi concedido liberdade provisória, normal, como acontece. Só tentaram tirar proveito político. Aí foi aí que eu notei como é que funciona. Logo eu, rapaz, se fosse para eu tirar um proveito político, eu tinha realizado a prisão do indivíduo, né? Eu tinha ficado muito melhor. Mas aí serviu como aprendizado. Graças a Deus serviu como aprendizado. Agora a gente tem um olhar diferente para certas situações, né? É verdade. Isso? Porque a gente sabe que tudo pode ser levado para outro caminho que não o da verdade. Mas foi só isso. O problema que ocorreu só foi esse, mas foi devidamente esclarecido à população, e eu acredito que todo mundo entendeu lá, né? Agora sim, quem não gosta de você, que eu tenho uma pessoa que trabalha, um delegado atuante, tem muitos inimigos. Quem não gosta de você,
o seu adversário político aí vai sempre querer Quem não te gosta, atacar. É quem não, normal. quem não gosta da gente sempre arruma alguma É. coisa para falar. Às vezes vem quando eu brinco com o seguinte, o cara tá e assim, eu sou reativo. Então se tu fizer um comentário numa rede social minha, me criticando educadamente, Sim, eu vou responder no mesmo educadamente. educadamente. Se você for grosseiro, aí eu não respondo no mesmo tom. Eu Sim. respondo com o dobro. Se tu for grosseiro, você 2 vezes É. mais grosseiro contigo. Do jeito que vem, vai em dobro, né? Vai em dobro. É. Vai em dobro. Então, assim, às vezes eu fico pensando, aí o cara chega e me fala um negócio, me esculhamba, aí eu vou olhar lá e tá me seguindo. Eu digo, vem cá, pai. Se tu acha isso mesmo, que diabo tu faz me seguindo? Não sou obrigado, deixa de seguir, senão eu vou te bloquear. Mas Meu amigo, eu tava lendo uma vez, aí não me recordo, que dizia o seguinte: se você não está sendo perseguido e criticado, é porque você não está fazendo nada de relevante, nada de interesse. Se preocupe. Se você não tem como você crescer sem inimigos, não tem como. Você vai sempre desagradar alguém, né? Sempre ocupar o espaço entre aspas de alguém. Então, quem brilha sempre vai incomodar. Então, assim, se tu tá sendo atacado, o pessoal tá te atacando, te criticando, é porque teu projeto tá dando certo, né? Eu acredito dessa forma. E César, como foi? Tu era do Podemos antes? Era do Podemos. Como foi essa mudança? Não, o Podemos acabou que não teve nem chapa, não teve né? chapa estadual, Foi. verdade. Me filiei no Podemos, não sabia que o Eduardo Braga ia ser candidato naquele tempo, né? Sim. Aí não tinha definição não ainda. Não tinha definição, não tinha nada. E aí a perspectiva era do Podemos repetir o que fez mais ou menos lá na última eleição. Eu acho que foi o Leandro Belo e o Cascaria, né? Isso. Eles foram eleitos, um com 24, outro com 25 mil votos, dentro dessa legenda. Era um partido de centro-direita. Então, assim, tive uma conversa muito boa com meu amigo Fábio Macedo, que é meu amigo. Aí, naquele tempo, a gente se filiou ao Podemos, o que tinha lá era MDB, esse tipo de partido, União Brasil, a legenda muito alta, né? Então, mas aí acabou que a política mudou, né? Aí veio a pré-candidatura do Eduardo, o Podemos também parece não fez legenda de deputado estadual. Não, é verdade. E aí foi. E aí a gente resolveu caminhar com o Eduardo Braga, né? No PSD. Mas foi bem tranquilo, bem tranquilo. Esse é de senador, com quem tu vai apoiar? É o Laésio e o Fufuca. Eu tava até com ele agora, conversando com o Fufuca agora. Com o Fufuca? Sim. É um amigo nosso, né? Eu queria apoiar o Fufuca, o meu presidente aí, Ricardo Sena, vai apoiar o Fufuca. Todo mundo, o nosso prefeito lá de Presidente Dutra vai apoiar o Fufuca, então nós estamos fechados com o Eduardo Braga. Eu disse para ele o seguinte, ó, Fufuca, não vai me decepcionar pelo seguinte, porque eu disse que minha previsão, e eu falei outro dia, eu digo, para Senado, para Senado eu aposto Fufuca mais um. O outro ainda não tenho convicção para afirmar, mas que Fufuca está eleito, tá. E continuo com a mesma opinião. Por vários motivos, a gente até conversou antes. Sim. Não desmerecendo nenhum. Sei. Até porque está bastante competitivo. Sim. Então tem alguns fatores. São muitos candidatos fortes, tem alguns fatores que vão determinar isso aí. Mas muitos fortes, bem equilibradas as chapas. Pois é, e aí eu caminho com o Eduardo Braga. Aí os dois candidatos da nossa chapa, o Fufuca e o Laésio, a gente está apoiando, a gente acredita que eles poderão ajudar aí na transformação, né, que o Maranhão precisa, que o nosso governador quer fazer, nosso próximo governador que fé em Deus. Então a gente tem que caminhar juntos e somar forças, né? A união faz a força. Então a gente não pode, principalmente nesse momento que a política está muito acirrada, dar brecha para divisão ou coisa do tipo. Então, sigo aí integralmente com o nosso próximo governador, Eduardo Braga. André, a gente foi deputado junto também. Eu, ele e Eduardo. Primeiro mandato de todos nós. Foi, né? Foi. André. Mas ele só tem 36 anos, eu acho que já foi de outra coisa, né? Já foi deputado. Olha, André foi deputado estadual do. Não, acho que estadual André só foi uma. Acho que na seguinte. Já foi federal, né? Ele já foi federal. Já foi ministro. E aí ele foi articulado, foi num partido pequenininho. Ele é o Messi. E aí ele bem articulado e acabou assim, muita amizade. Não era uma eleição fácil dele. Não era uma eleição fácil. Ele é bem articulado. A segunda eleição dele foi uma eleição difícil.
Muita gente não acreditava, ele ganhou, deu certo. E ele tem muito a contribuir, né? Um cara novo. Muito articulado. E é engraçado o seguinte, que quando ele foi na época não era progressistas, tinha um outro nome, mas era progressista, né? E tinha um deputado lá na época. Aí me disseram o seguinte, Valdir Maranhão. Rapaz, Fufuca pisou na bola. Vai estar morto no progressista, com o Valdir. E eu conheci a Fufuca. Eu digo, olha, eu vou te falar o seguinte. Se eu fosse Valdir, eu abri o olho. Não demora muito ele tomar conta. Ele toma conta do partido, não deu outra. O Valdir contribuiu também com alguns erros. Mas o André ele é muito bem articulado, muito. Em Brasília mesmo, tu vê o nível de articulação dele é muito bom. É bastante atuante, né? E eu acho que ele tem tido uma participação muito importante na campanha do Eduardo, na parte de articulação. Eles estão bem alinhados. Bem alinhados. Bem alinhados mesmo. Porque ele tem muita articulação na classe política. Então eu vejo ele somando muito para o Eduardo nesse período agora. E César, chegando aqui na nossa 1 hora, queria para você deixar suas considerações finais e assim, qual será a tua prioridade tu chegando na Assembleia? Sim. Além da segurança. Sim. Porque sem dúvida é sim. a tua bandeira principal, né? Exato. Não, meu amigo, eu quero deixar uma mensagem clara, né? Eu quero dizer falar, principalmente nesse momento, sobre a importância do voto, né? Para que as pessoas não vendam o seu voto. Numa democracia, a gente não sabe o quanto vale um voto, quão importante é, né? Às vezes é por conta dessa venda de voto que o Maranhão está na situação que está, né? Às vezes o indivíduo é assaltado, é roubado, chega no hospital, morre porque não tem médico, porque não é atendido, não tem a estrutura adequada, é um acidente de carro que poderia ser evitado se uma estrada estivesse em condições, e a pessoa não imagina que isso começa lá no voto, as consequências de vender seu voto. Então, eu peço que a população vote consciente. Às vezes a gente se engana, eu já me enganei. Eu já votei em pessoas que eu achava que queriam fazer um grande trabalho e me decepcionei. Mas o voto foi consciente. Votei porque acreditava que seria o melhor. E quero pedir também às pessoas, e eu digo isso porque eu já pensei assim, eu dizia que não gostava de política, que na política é suja, só tem corrupção, só que Rogério, de novo, a gente está numa democracia, né? Então a gente tem que incentivar as pessoas de bem a participarem mais da política. Não há vácuo de poder, o poder sempre achará alguém que irá ocupá-lo, né? Então pode ser uma pessoa boa, comprometida, ou uma pessoa ruim, né? com má intenção. E como já dizia Platão, o castigo do homem honesto que não participa da política é ser governado pelo homem desonesto, né? Então a gente pede que a população, principalmente a população, é difícil, estou sofrendo, mas não tem outro caminho, a gente tem que participar mais ativamente da política. E como deputado, se Deus quiser, o nosso objetivo, Rogério, vai ser, lógico, principalmente a segurança pública, né? É cobrar investimento na segurança pública contínuo, estruturar nossas forças policiais, buscar uma investigação de qualidade e combater principalmente as facções criminosas. Não dá mais para a gente ficar prendendo o Zé Droguinha, né? O usuário de droga. A gente tem que capturar os bens, bloquear os bens dessas organizações. Organização criminosa, facções criminosas, as pessoas às vezes pensam que é o Zé Droguinha que escreve na parede ou em alguma coisa, as iniciais de uma facção. Está muito além disso. O negócio está em outro patamar. Né? Eles estão elegendo prefeitos, parlamentares e por aí vai. Então, é outra estrutura. Então, até colaborando, né? Financiando pessoas para fazerem concurso de delegado, de juiz e por aí vai. Ia te falar isso. Então, é outro mundo. Eles são tão organizados que eles estão trabalhando na formação de jovens para se formarem, se prepararem para fazer concurso para juiz, para promotor, para delegado, para fazer parte dessa estrutura. Já tem municípios importantes no Brasil que são financiados, né, por essa estrutura. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o trabalho de cima para baixo e não de baixo para cima.
E para isso a gente precisa de investimentos, né, em capacitação, em tecnologia, em investigação. E só assim a gente terá o resultado como ocorreu em Goiás. Hoje a melhor segurança pública do Brasil é a de Goiás. Eu digo isso porque a gente já realizamos 3 operações lá, muito bem sucedidas. A estrutura deles é outra, nem se compara com a estrutura aqui do Maranhão. E o governo lá fez isso até em pouco tempo, acho que foram 6 anos, né? 6 anos. Então é reconhecida hoje como um dos estados mais seguros do Brasil, o estado de Goiás. A polícia é bem valorizada, os policiais trabalham com satisfação lá, tanto a Polícia Militar como Civil deu para a gente perceber isso, e tem suporte. Então isso dá sim para fazer aqui no estado do Maranhão. E concomitante a isso, meu amigo, eu entendo que a gente batalhar também por uma educação, né? Porque educação, eu entendo que educação é segurança pública. Então não adianta nada a gente estar aprendendo aqui, aprendendo, se esse pessoal que vem não tiver acesso a uma educação de qualidade, né? Educação, esporte, em tempo integral principalmente, para afastar dos perigos da rua, né? Afastar do mundo do crime. O jovem tem que estar ocupado, aprendendo e praticando alguma atividade. Então, porque se esse pessoal não vier bem educado, né, com uma perspectiva boa, então nós vamos estar enxugando gelo. Então não adianta nada a gente prender, se não investirmos em educação. Então tudo passa por educação, investir nos jovens, nossos professores. Eu disse a você que a gente realiza várias palestras lá nas escolas do interior do Maranhão, e você via lá professores extremamente desmotivados, professores até ameaçados de morte, com depressão, sem querer sair de casa. É muito difícil a vida do professor aqui no Brasil, principalmente no interior do Maranhão. Eu ouso dizer que é pior do que a do policial, entendeu? A gente percebe isso, o quanto é desgastante. Então, a gente tem que mudar isso, né? Valorizar mais esses profissionais e dar condições para realizarem realmente o trabalho que eles sabem realizar. E aí, somando a educação com segurança pública, eu tenho certeza que o resultado só pode ser positivo. Então, lógico, tudo que interessar a população, a gente vai participar, vai buscar, mas a nossa prioridade serão esses 2 assuntos. É porque segurança pública não é, tu falaste bem agora, não é só a parte policial. Não é só policiamento. Policiamento é importante. Mas é moradia, é saúde, é educação, é lazer, né? É oportunidade, é trabalho, é emprego. Então, segurança pública é extremamente complexa. Às vezes as pessoas querem trazer uma simplicidade que não existe. Então, essa soma de fatores para que realmente não adianta nada você chegar no morro totalmente dominado por facções e só colocar a polícia lá. Você tem que entrar com a polícia e com o Estado. Sim. O Estado tem que se fazer presente, né? Tem que entrar com a polícia, com a educação, com estrutura, com saneamento básico, com tudo, para que as pessoas possam se desenvolver, melhorar a qualidade de vida e aí sair, deixar de ser refém desse pessoal. Eu acho que no Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo. Pois é. Na época em que foi feito esse tipo de política de segurança, eu acho que foi a época que o Rio avançou, teve melhor nesse segmento. Depois, por algum motivo, que não vem ao caso, não foi dado continuidade. Sim. E aí o Rio hoje é mergulhado na criminalidade. E a força também, né? A segurança pública é força. Assim, a gente não pode preservar o lobo, não. Quem preserva o lobo sacrifica a ovelha. Quando for preciso usar usar com força total. Sem problema nenhum, contra quem quer que seja. Mas é preciso ter essa consciência que segurança pública não é só policiamento. Não é? César, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade. Te desejo sucesso nessa Obrigado. caminhada. E eu queria só reforçar aqui uma fala do César sobre a questão da valorização do voto. Porque às vezes o eleitor pensa só no voto do governador ou só no voto de presidente. Gente, não adianta você votar num governador ou num presidente se você não votar em pessoas, em deputados que fazem parte do grupo, que tem os mesmos ideais. Alinhamento, né? Porque senão você vai colocar prejudicar o governador. O seu governador ou o seu presidente como refém de uma assembleia ou refém de um congresso. Então você tem que ter uma maturidade para isso. Tem que ter uma maturidade para isso. E outra coisa, não venda seu voto. Se lhe oferecer dinheiro, pegue o dinheiro. Essa história de que vão saber que você votou, mentira. Pega o dinheiro e vota em quem você quiser. Exatamente. Desse jeito. Pessoal, vamos
Avante que vai dar tudo certo. O Maranhão já sofreu demais, né? Chegou a hora da mudança, da transformação. E eu tenho certeza que já em dezembro de 2027 vocês notarão a diferença aqui do estado do Maranhão. Em um ano só de mandato do nosso próximo governador Eduardo Braga, a diferença já vai ser absurda. Imagine nos próximos 4 anos. Obrigado, César, Então, pela eu que presença. agradeço. E até a amigo. próxima. Sucesso. Obrigado, tamo junto. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente, né? Siga a gente nas redes. Muito obrigado e continue participando e interagindo nas nossas redes sociais. Isso é importante para nós. Um abraço e até a próxima. Opa!